falar? A gente vai bater um papo agora antes de mostrar como funciona, né, esse tratamento aí com choques usados na ortopedia. Convidamos o Dr. José Eide, ortopedista e secretário-geral da Sociedade Internacional de Ondas de Choque. Muito prazer, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Carol? Fique à vontade, muito bom tê-lo aqui, poder falar aí dessas novidades. Me lembro quando as meninas comentaram que nós mostraríamos pela primeira vez na televisão o aparelho e falaríamos então dessa tecnologia dentro da ortopedia. Para a gente começar então, queria que você explicasse, a gente tem até umas imagens, eu acho, para colocar, do que são essas ondas de choque, né? E como tudo isso começou. Onda de choque nós temos na natureza, né? É o que eu separei de algumas fotos para mostrar no seu programa aqui, porque eu acho que é interessante a gente educar o seu público, o seu telespectador, para saber quando ele vai procurar o médico e saber o que ele vai fazer. Então, onda de choque temos na natureza. Um avião supersônico, quando ele ultrapassa a velocidade do som, ele cria um estrondo sônico. Aquilo, por definição, é uma onda de choque. E o importante é saber que a onda de choque não é um choque elétrico, é uma onda acústica, uma onda mecânica, que é esse estrondo sônico. Então, vocês veem na tela aí um avião ultrapassando a barreira do som, acima de 1.200 por hora, um navio que explode ou um raio. Tudo isso gera um estrondo sônico, ou seja, uma onda de choque. Então, a onda de choque existe na natureza e isso foi transformado para a medicina, foi levado para a medicina, né? Então, recentemente, semana passada até, teve uma coisa incrível que aconteceu, está na mídia toda, a NASA divulgou uma foto de 2 aviões supersônicos com uma distância de 10 metros aproximadamente, criando, vocês veem aí na foto, a onda de choque criada pelo avião que ultrapassou a velocidade do som e sendo fotografado por um terceiro avião. Uau! Então, isso daí é uma foto inédita, é muito arriscado fazer isso, o pessoal da Califórnia que fez, está na mídia toda aí, e isso daí serve para a gente poder futuramente ter um tratamento ou mesmo ter um avião supersônico que não cause esse estrondo sônico. Nós temos um fato que aconteceu em 2012 aqui no Brasil, quando o Mirage, que é um avião supersônico, ultrapassou a velocidade do som, estava na Praça dos Três Poderes em Brasília, eu não sei se a foto está aí na tela. Tem mais uma? Igual você vai me sinalizar. Tem um vídeo. Tem um Será vídeo, que é o vídeo? Também tem um videozinho rápido que é da formação da onda de choque. Então tudo isso, esse avião supersônico, você vê a foto criando essa pressão aumentada no ar e é a onda de choque. Isso aí causa um estrondo sônico. O que aconteceu com isso? Uma empresa alemã, 40, 50 anos atrás, jogou isso dentro da área da medicina e começou na urologia. Você falou que hoje é o Dia Internacional dos Rins. A litotripsia, que é a quebra do cálculo renal, foi uma quebra de conceito na época, porque 90% dos pacientes tinham que ser operados. Quando se criou a onda de choque para a urologia, inverteu. 90% tratava com isso. Então, é um método não invasivo, muito seguro, tradicional e que serve na ortopedia, aí saindo da urologia agora, onde começou, serve para outras indicações. Por exemplo, pacientes que sofrem uma fratura, é operado ou não, e essa fratura não consolida, em regra geral, o paciente é levado para o centro cirúrgico para fazer um novo procedimento cirúrgico. A onda de choque tem suas indicações, tem que se analisar o caso, não é qualquer caso, mas ela pode funcionar como um método não invasivo e evitar o procedimento cirúrgico. Inclusive na Áustria, onde a nossa sociedade tem sede, em Linz, que eu tenho a honra de ser o secretário-geral da Sociedade Internacional, lá na Áustria é obrigatório o paciente fazer o tratamento por ondas de choque, obrigatório pelo governo, antes de fazer a cirurgia. Por quê? Porque eles economizam ao redor de 66 milhões de euros ao ano. Um país pequeno como a Áustria, vocês vejam a importância. Posso imaginar. E claro, diminui o gasto. Diminui o gasto, exatamente. Que interessante, gente. Muito então, assim, interessante. Dentro da ortopedia já é algo utilizado também há bastante tempo. A diferença é que hoje a gente tem uma máquina ainda mais avançada? Nós temos vários tipos de máquina no mercado. Essa máquina que vocês vão ver aqui é uma máquina também, é uma máquina suíça que nós temos disponível aqui e que tem no mundo todo, e ela tem o gerador que gera a onda que a gente chama de choque focalizada, que é uma onda supersônica. Ela vem com um complemento de uma onda
subsônica, que é uma onda de depressão, que não é a onda de choque focalizada, porque ela não ultrapassa a velocidade do som, mas ela tem efeitos benéficos no corpo humano, né? E tem algumas indicações similares. Então você tem aí a oportunidade hoje de ter aparelhos que geram essa onda focalizada, a mesma da foto que vocês viram aí, e que gera uma cicatrização no tecido. Então você pega um paciente, por exemplo, que tem uma calcificação no ombro, ou uma fascite plantar, que a gente conhece como esporão de calcânio. Quando você faz essa aplicação, você cicatriza o tecido, você repara. É completamente distinto, Carol, da urologia, porque quando se faz na litotripsia, o objetivo é desintegrar a pedra, que é um tecido morto, a pedra. E, de fato, acontece. Na ortopedia, você usa energia mais baixa, para quê? Para você cicatrizar o tecido. Então, a resposta não é mecânica. Meu dedinho quebrado, será que daria, doutor? Se ele ficar crônico, inchado, a gente pode fazer que o edema regride e você ganha mobilidade mais rápido. Olha, mas não agora, não. Agora ainda está no tempo que ele ainda está voltando tudo para o lugar. Vamos lá então para conhecer. Vocês vão mandando perguntinhas no @VocêBonitaTV. Quem está comigo aqui é a Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Acho que eu vou pedir então para você deitar, né? E a gente vai simular aqui. Doutor, quem que pode manejar essa máquina aqui, então, da área? A onda de choque é um procedimento realizado pelo médico. Perfeito. Né? É um procedimento médico. Por exemplo, se eu pegar o aparelho e realizar esse tipo de tratamento, eu não vou ligar em você, tá? Só vou mostrar. Se eu colocar na área torácica, o que vai produzir? Pode produzir uma hemorragia no pulmão. O paciente às vezes começa a ter um pouco de tosse, e às vezes tem alguma hemorragia. Então, é um procedimento que tem riscos. Para isso, a gente faz treinamento no mundo todo. A Sociedade Internacional, agora, daqui 30 dias, estamos indo para a China, depois para o Líbano. Nós vamos para a Espanha. Então, nós damos treinamento, um grupo de médicos, de 54 países aproximadamente, e nós damos treinamento para os médicos. E fora do Brasil, a gente dá treinamento para alguns fisioterapeutas para usar somente um aparelho subsônico, que é uma onda de depressão. Ah, entendi. Tá. Então, um profissional da saúde não médico, ele pode utilizar um outro tipo de aparelho, que não é o aparelho focalizado, né? Isso varia um pouco de acordo com a legislação em cada país, mas se uma pessoa, um profissional da saúde, inadequadamente fizer esse tipo de tratamento, e pegar a costela que tem a pleura atrás, isso pode fazer com que tenha uma irritação na pleura, o paciente começa a tossir. Uau! Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Eu quis fazer a pergunta exatamente para isso, para a gente mostrar, olha, se você quiser simular, para mostrar que assim, a gente tem que ter responsabilidade e orientação de quem vai estar usando o equipamento. Normalmente, no ombro, Carol, a gente faz um tratamento que é para pacientes que têm calcificação no ombro. Então, normalmente eu não vou fazer isso agora, porque aqui é uma demonstração, mas nós passamos um gel na pele e colocamos o aparelho em contato, bem na pele. Não pode ter ar entre a pele e o aparelho. Para isso, a gente coloca o gel. Dói? A gente controla a dor, dói um pouco sim. Nós não podemos fazer anestesia normalmente, salvo quando a gente leva o paciente para um hospital que tem uma máquina grande do tamanho dessa maca. Aí dói muito e nós precisamos de anestesia. Entendi. Mas aqui no caso, o aparelho nos permite controlar a intensidade da energia. Então eu controlo a intensidade, a quantidade de ondas e coloco o aparelho aqui. Vocês vão ver e vão ouvir uma ondinha bem baixinha. Ó. Isso aqui é a onda de choque. Ela não vai sentir nada porque eu não passei o gel. Então ele não está tendo não está tendo efeito nela. E não é corrente elétrica. Ah, não é corrente elétrica. Muito importante. Isso aqui é uma onda acústica, você escuta o barulhinho. Vamos comparar isso aqui como um avião supersônico, tá? Mas precisa ter o gel. Precisa ter o gel. O gel é que faz a onda chegar lá dentro. Entendi. Então a gente faz esse posicionamento, mas o aparelho a gente controla a energia de acordo com a possibilidade de cada máquina.
Então, eu vou fazer o seguinte, vou te deixar uma pergunta, vou lá e já volto, que é... indicações, então, os problemas, você citou alguns, vamos citar outras queixas, né? Eu tenho certeza que vão perguntar de bursite, de algumas doenças autoimunes, de problemas também, artrose, enfim, artrite reumatoide, coisa e tal, se pode ter um efeito benéfico. E quem não pode fazer, quais são as contraindicações? Volto já. De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo o ortopedista e secretário-geral da Sociedade Internacional de Ondas de Choque, Dr. José Eide. Falando a respeito, então, dessa novidade, primeira vez sendo exibido na televisão. Eu deixei uma pergunta e eu acho super importante a gente entrar aí nessa parte, porque vão chegar várias, né, do público, relacionadas, então, às queixas e que tipo de problemas podem ser tratados com essas ondas de choque. Deixei aqui exemplos de bursite, de tendinite e até de artrite reumatoide e outras coisas. Então, o que entra e o que não entra, doutor? Ótima pergunta, Carol. Pelo seguinte, a tendinite do digitador ou a tendinite comum não se trata com ondas de choque. Atenção, não é para tratar onda de choque com uma tendinite simples, aquela do digitador ou alguém que faz um trabalho repetitivo. A indicação das ondas de choque são no que nós chamamos de tendinopatias. É aquela dor crônica que ultrapassa 3 meses. Entendi. Aí o tendão não tem mais a tendinite. Aí você pode fazer. Então, quem tem aquela tendinite de uma semana de dor, vai fazer a consulta habitual normal e tratamento convencional normal e não tem indicação da onda de choque. Entendi. Isso é muito importante esclarecer isso daí. E nós, da Sociedade Internacional, o que nós fazemos? Nós fazemos as indicações clássicas, baseadas nos estudos. Então, aquelas doenças ou patologias que têm trabalho científico que demonstra resultado positivo. Tá. São elas, por exemplo, no caso do ombro, uma calcificação no ombro. Certo. A tendinite comum ou o tendão rompido do ombro, não adianta fazer onda de choque, não é uma indicação padronizada. Tem aquele problema do cotovelo de tenista que nós chamamos, é a dor no cotovelo, quando ela é crônica, e já tem uma degeneração do tendão, a onda de choque cai que nem luva aqui. Que legal, doutor. Tem aprovação pelo FDA já há mais de uma década. Tem trabalhos científicos mostrando a eficácia disso ao redor de 70%. Então para atletas também, dependendo Também. E uma indicação muito comum e que nós fazemos muito é para corredores profissionais ou não, que são a fascite plantar ou esporão de calcânio, que é um problema no calcanhar. Que dói pra caramba. Dói pra caramba e dói na planta do pé. Então o paciente tem uma dor aqui no calcanhar. Já me comprometi com o funcionário de vocês aqui para ir lá no consultório tratar, porque eu já falei com ele aqui. Isso aumenta a qualidade de vida, né? Então, o que acontece? O paciente não consegue pôr o pé de manhã quando ele acorda. Ele tem dor e a dor fica localizada aqui. Então, o tratamento por ondas de choque, com, em geral, 3 aplicações nessa região, alivia e resolve o problema. E como são... Vamos colocar o vídeo primeiro, vamos mostrar a ilustração e depois você me conta como é que é essa frequência das sessões para receber as ondas de choque. Então, vamos ver como é que ele age na pele. Aqui vocês estão vendo um aparelho, que é um gerador piezoelétrico, é diferente deste, que gera uma onda. Está vendo aquelas bolinhas? Aquelas bolinhas é onde está a inflamação. É a onda de choque naquele ponto ali, que cria algumas bolhazinhas de cavitação. Olha lá, a foto parou ali, vocês veem a onda ali. Então, isso daí é que penetra lá na pele, passa pela gordura, pela pele, pela gordura e chega até o ponto da inflamação. E para isso nós utilizamos esses aparelhos que têm documentação científica pertinente. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque não só a FDA tem aprovação, tem indicação da comunidade europeia para isso, tem trabalho científico explorando e muito esse tipo de tratamento. É óbvio que precisa de um diagnóstico correto, precisa de um profissional adequado para fazer o diagnóstico certo e aí sim fazer o tratamento. Entrar com tratamento. Por isso a gente comentou, então, quem está habilitado aí a utilizar a máquina. Tem perguntinha do público, vamos ver quem escreveu para a gente, olha lá na tela. Obrigada, Elaine, um beijo. Esse tratamento funciona para neuroma de Morton? Elaine, né? Elaine, assim, o neuroma de Morton é uma inflamação de um nervo na região, normalmente do 3º e 4º dedos do antepé aqui. O neuroma de Morton, às vezes, vem com uma tendinopatia nessa região. Não é uma indicação primária clássica. Existem alguns trabalhos mostrando o benefício do alívio da dor, mas não da regressão do neuroma. Porque o neuroma, dependendo do tamanho dele, é que nem um grão de feijão, Carol. Às vezes é um feijão branco que fica no meio dos ossinhos aqui
E às vezes a remoção é cirúrgica mesmo. Tá. Pode aliviar os sintomas, às vezes, se ela tiver uma inflamação crônica no tendão. Mas não é uma indicação clássica que nós fazemos. A indicação clássica são as tendinopatias e não o neuroma. Tá, porque agora eu tô pensando, você comentou, e minha irmã já teve isso, é uma calcificação, parece que sai uma coisinha, ela teve aqui na parte superior, dava até pra ver, teve que ser cirúrgico, mas como você comentou da questão dentro da urologia, da quebra da pedrinha, eventualmente algumas coisas que podem aparecer como calcificação, podem ser quebradas com essas ondas de choque no lugar da cirurgia, não? Excelente pergunta, pode. No caso do ombro, a calcificação do ombro, que é o mais comum, eu falei do ombro, mas pode dar no quadril, entendi. Pode dar no pé, pode dar no joelho. Então essa calcificação, você depende de uma energia mais alta do aparelho. Então os aparelhos têm que ter essa energia focalizada que eu falei, que é um aparelho focal, e uma energia alta. Aí você tem a possibilidade de 70% de transformar essa pedrinha numa massa mais pastosa, tipo uma pasta de dente, e aí ela é absorvida pelo organismo. Entendi. Inclusive o paciente, quando está na fase de absorção, sente uma dor muito forte, mas depois ela vai embora e se regenera o tecido, o tendão e cicatriza. Legal, volta, né, a ter a vida normal, os mais movimentos rápido. Voltam ao normal. Mais perguntinha, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Sônia, um beijo. Dor na lombar, tem como tratar, então, com as ondas de choque? A gente responde daqui a pouco. Doutor, deixamos uma perguntinha, olha lá. Sabia que iam aparecer aí algumas das queixas, né, pessoais também, pra gente ver se resolve. Na tela. Perguntinha da Sônia, né? Dor na lombar, tem como tratar? Com a onda, né? A dor lombar, ela tem N causas, né? Então, uma dor lombar simples, muscular, às vezes, você consegue tratar com mais facilidade, com repouso, inicialmente, e depois exercícios. Tá. Nós temos um centro de gravidade, como qualquer objeto, muitas vezes o paciente está um pouco mais obeso, uma flacidez muscular, e muitas das vezes você consegue tratar a dor com exercício. Entrando na onda de choque, que é o foco da pergunta, o que acontece? Às vezes o paciente tem um estiramento muscular, que tem indicação de fazer onda de choque. Tá. Aí dá para fazer, mas tem que fazer um diagnóstico muito certinho, profissional adequado, para fazer o diagnóstico através de exame físico e exame de imagens. Tá. Como padrão, na Sociedade Internacional, nós não indicamos para a região lombar, para dor lombar, mas é uma palavra genérica que não serve para interpretação de diagnóstico e tratamento correto. Entendi. Precisa ter claro o diagnóstico. Precisa ter. Tem mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ney, um beijo. Qual a diferença das ondas de choque para o ultrassom terapêutico? O ultrassom é uma onda sinusoidal, que tem uma fase positiva e negativa, de tamanho igual, que produz calor às vezes, né, muitas vezes. E a onda de choque é uma onda acústica, é uma onda mecânica. Ela faz aquele barulhinho que eu acabei de mostrar para vocês. Ela faz um barulho, o ultrassom não faz esse barulho. Então, a onda de choque é uma onda mecânica, acústica, que tem um pico de velocidade até 10 a 100 vezes a pressão atmosférica. É muito intensa, ela viaja a nanosegundos, ela tem uma fase negativa muito pequenininha, diferente de uma onda sinusoidal de aparelhos de fisioterapia. A eletroterapia é completamente distinta da onda de choque. A onda de choque é uma onda ímpar, uma onda única, produzida por um avião supersônico ou na natureza. Tá. E que os alemães e os suíços puseram numa ponta de um aparelho para chegar no tecido e cicatrizar. Só podiam ser, né? Eles são os feras aí das máquinas, são. Né? Os alemães são. Também. Doutor, deixa uma pergunta para você importante. Então, quem não pode fazer, né? Qual a contraindicação e como seria a frequência de sessões aí para essas ondas de choque? Ok. Ainda nós não temos um padrão de quantas sessões se fazem, porque os geradores que existem, ora eles são magnéticos, ora eles são hidráulicos ou através de cristais. Tá. Então, nós não conseguimos padronizar. Nós somos um grupo de médicos, físicos, engenheiros na Sociedade Internacional, todos. Nós vamos sentar na China agora com engenheiros, com médicos, professores de biologia molecular. Nós conversamos e tentamos padronizar. Não existe. Entendi. Em média, nós podemos considerar 3 a 5 sessões,
o número de sessões que existem nos trabalhos científicos, que o FDA aprova para determinadas patologias e que depende um pouco de quanto energia que você tem que usar. Por exemplo, quando a gente faz uma fratura, um paciente que teve uma fratura e que o osso não grudou, nós temos que usar alta energia e são no máximo 2 sessões. Tá, aí tem um limite. Tem um limite. Tá. Né? E quem não pode fazer? Pacientes que têm algum tipo de tumor na área que você vai tratar não pode fazer, está contraindicado, não porque faça algum mal, é que nós não sabemos o efeito. Tá. Pacientes que têm problema sério de coagulação, como eu disse, se fizer numa área inadequada, pode ter um pequeno hematoma e sangrar, então tem que tomar cuidado com isso. A presença de hematomas até na pele, dependendo se usar o aparelho errado e a energia errada. Nossa. A gente tem muita documentação mostrando efeitos adversos e complicações disso. Então, tem que tomar muito cuidado com essas indicações. Agora, eu queria chamar a atenção que nós estamos falando da ortopedia, mas a pacientes com úlcera diabética, feridas, também é muito utilizado na Europa já. Puxa. E nos Estados Unidos também. E começou na urologia isso e hoje, Carol, é um guideline, vamos dizer assim, é uma diretriz para os médicos, principalmente na Europa, porque a Sociedade Europeia de Urologia indica esse tipo de tratamento para os pacientes que têm dificuldade de ereção. Olha isso, gente. É então, muito interessante. Para o público aí que está nos assistindo, eu vou até deixar um site aqui com mais informações, então, para vocês terem aí uma fonte para ter mais informações, que é o ondasdechoque.med.br, tá? ondasdechoque.med.br. Vou fazer um agradecimento ao aparelho, que é o Stratner, né? É isso, doutor? Isso, que a gente Stratner diz? É a empresa que... É a empresa Stratner.com.br. E um agradecimento a Max Fama, que hoje mandou a Bia mais uma vez com a gente. Obrigada, viu? maxfama.com.br. Doutor, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço. E tenho certeza que vocês vão ajudar muita gente, melhorar a qualidade de vida e colocar muita gente para ter a vida normal de volta em menos tempo. Não é verdade? Com alguns recursos aí da nossa tecnologia. Obrigada, viu, doutor?